Oi galera, como é que vocês estão? Eu sou a Boina Vermelha e é o seguinte, cada membro da minha turma tem uma história. E eu sempre deixei meio estranha isso, então vocês dois cada um se confundindo, então hoje eu vou explicar melhor a história de cada um. Enfim, então bora contar hoje a história de cada um deles e sim, vai ser um pouquinho demorar pra explicar, mas vai ficar legal o vídeo. Eu espero do fundo da minha alma que não saia nenhum som de fundo, mas enfim, vamos começar. Primeiramente temos a história da Boina Vermelha, que é a mais complexa de contar. Porque também junta a história do Black e a do Ben. Mas enfim. A Boina Azul era uma semideusa. Só que ela é semideusa do inferno, né? Mas daí que ela tipo vem do mundo reverso. Daí que ela queria ser a mais forte. Como eu já expliquei. E ela, querendo ser a mais forte, não tava dando a mínima para as pessoas. Então sim, ela machucava qualquer pessoa que estivesse no caminho dela. Até mesmo os próprios familiares. Então agora temos uma partezinha aqui na história que agora vai ficar meio complexo de explicar. Mas enfim. A Boina Azul, uma hora ela viu pelo algum amigo dela, que eu não tenho como explicar agora, que ela não era a boina mais forte. Que havia uma boina mais forte que ela, porque existiam boinas nessas dimensões. E uma delas era a nossa queridinha Boina Vermelha. Então daí que a Boina ainda não se importava em poder nem nada. Realmente ela só se importava com a saúde dos amigos dela e a proteção dele. Foi se importando mais com os amigos dela. Realmente não se importando no mínimo pra Boina Azul. Deixando ela a pé da vida. Porque a Boina sempre ganhava dela. Deixando assim a Boina Azul com uma faminha mais de fraca. Então é exatamente isso. A Boina Azul ficou com raiva. Tava com a fama de fraca. Mas aí que quando mais ela mais ficou pé da vida. Então uma hora a Boina Azul decidiu ir lá e destruir a Boina Vermelha. Mas ela não podia fazer isso sozinha, senão digamos que ela não ia dar bem muito não. Então ela decidiu pedir ajuda pra uma pessoa. Que ela ia contar um segredo da pessoa. Um segredo de um filho da pessoa para a pessoa ajudá-la. Que aí a gente já chega na parte da rainha. Ela contou pra rainha sobre o relacionamento do Ben e do Black. E quando ela contou, a rainha já foi lá e pegou. E pra punir o Ben, ela pegou e cortou os olhos dele. Exatamente isso. Mas, como todo mundo sabe, né? O Black é meio monstro. Então, ele sendo meio monstro, ele conseguiu começar a enxergar de volta pelos olhos dele mesmo, eles estando cortados. Então, brabo. Então, literalmente, quanto mais o tempo ia avançando, mais a rainha começou a ficar mais com raiva. Ela começou a parar que ela tava perdendo pelo Ben. Então daí que a gente vai vendo que realmente ela não se importava muito. Então daí que quando a queridinha me pegou e quando cortou o olho dele, eles decidiram ir pra outro lugar para não serem mortos. E daí que deu isso, né? Eles foram pro mundo dos humanos, onde a maioria vezes não tinha monstros. E eles conheceram a Boina Azul. E que quando a Boina Azul descobriu a localização deles, ela foi lá tentar destruir eles. Então ela chamou a rainha para as duas irem destruí-la. Para destruir o Black e o Ben e a Boina. Então daí que ficou esse ímpar. Que era que era que ela protegia a si mesma, né? E eu sei que tá ficando meio confusa porque eu ganhei umas canetinhas aqui que enviaram e depois eu mostro no final do vídeo
E eu vou falar onde eu comprei. Na verdade, onde eu encomendei. Enfim. Daí que começou, né? A boina azul e a mãe do Black começaram a caçar geral. Mas elas não conseguiam capturá-los. Porque eles fugiram e foram embora e nunca mais voltaram. Parece meu pai. Então, literalmente... Aí começou, né? E daí que quanto mais o tempo ia avançando, mais eles começaram a tentar procurar mais eles. E daí que elas conheceram o pai do Ben. Ben, que em vez de procurar o filho porque ama o filho e a filha, não, ele decidiu ir lá por causa da força de um menininho chamado Oliver. Que o Oliver era um anjo caído. Agora chegamos na história do Oliver. O Oliver era pra ser um anjinho, como sempre, mas havia um porém. Ele, em vez de ser um anjinho normal, ele nasceu com uma coisa diferente, que era que ele tinha um olho branco. E lá eles pensaram, não, é feito, não aceitaremos ele aqui. Então daí que eles expulsaram o Oliver do céu. Deixa nascer um Oliver sem rumo na vida. E daí que quanto mais ele ia avançando na vida, ele achou uma casa. E daí que nessa casa morava um montão de amigos. E esses amigos, adivinha quem eram? Exatamente, era a turma da boina. Literalmente, ele achou eles. E Ben e nosso queridinho amigo Black adotaram ele. Decidiram cuidar dele como se ele fosse realmente o filho deles. E hoje em dia a gente tem a história do Edu. Mas aí que a gente depois fala da história dele, porque ainda não tá bem desenvolvida na minha mente. Eu ainda tô conversando com o criador do Edu, que é um amigo meu. Que literalmente a gente ainda tá conversando como vai ser a historinha dele, como vai ser a existência dele. E sobretudo. E a gente tá com uma tosse cabulosa, tá? Antes de namorar tosse. Então, literalmente, a gente tá aqui vendo como vai ser a história do nosso queridinho amigo, A história do Edu. A gente tá pensando nisso só bem. Então daí que bem. Continuou, né? Continuou ainda assim, né? E daí que uma coisa aconteceu. O anjo rei, né? O anjo superior reparou. Pera, cadê o moleque? Que aí sem a gente tinha feito. Mano, tô morrendo aqui. Mano, não para de espirrar, meu Deus. Não, daí que quando eles separaram no sumiço do Oliver, o anjo superior pegou e ficou pé da vida. Que eles tinham expulsado um bebê. E os anjos também funcionavam que nem bebês. E daí que quando os anjos viram a cagada que eles tinham feito, eles, repararam que eles tinham feito cagada. Eles tinham feito cagada. Eles pensaram, ok, a gente vai recuperar o Oliver. Só que de má vontade. E sabe o motivo deles querem recuperar o Oliver? Porque o Oliver tinha uma força em comum. E ele tendo uma força em comum, eles teriam que lidar com o Oliver. Senão ele mataria geral. Na opinião deles. Mas o Oliver era um bebê tranquilinho, então não ia matar ninguém. Mas eles achavam que o Oliver era um monstro, tal. Patê. Então, literalmente, eles não estavam se importando com o Oliver. E sim estavam se importando que, tem que cuidar desse treco aqui. Então, literalmente, aí que deu a merda inteira. O Oliver tava lá, quieto no canto dele, e eles decidiram entrar na casa, pegar o Oliver. E o Oliver, vendo que eles podiam o levar, ele fez o que ele podia fazer. Ele pegou e literalmente fugiu. E ele fugindo por acidente, ele se deparou com o avô dele brigando com a mãe, com a tia e o pai dele. E foi assim, isso. Mas ele tá perguntando, mas boina. E Edu, do nada ele apareceu, o Edu tava na escola na hora. Então ele não sabia também do teste de ninguém, então ele não tava sabendo de absolutamente nada. Então por isso que ele não apareceu ficando, mano, que porcaria tá acontecendo aqui? Então literalmente o Edu tava na escola, então não sabia
a merda que tá acontecendo. E pra quem não sabe, o Du tem 14 anos. Na história, né? Que na verdade ele tem minha idade. Mas enfim. E daí que quando mais o tempo foi avançando na história, do nada aconteceu uma micro coisa que o nome era... Puxa, a mãe do Black apareceu. Como diz, né? A rainha. E a rainha apareceu... Não de boa pensando, ó, vou fazer... Lógico que não. Ela veio pra destruir a raça do Ben. Do Black, né? Do Ben. Até que quando tudo aconteceu, a Nica Alonso e a Leverson estavam lá. E agora a gente vai pra história delas. A Leverson e a Nica Alonso são primas da Boina Vermelha. São minhas primas. Literalmente, as Boina Vermelha... Um dia, quando elas estavam brigando, ela e a Boina Azul, uma coisinha bem inusitada aconteceu. Quando a Nica perdeu um pouco pela Boina Azul. E a Boina Azul gritou assim: você é uma inútil. Você é fraca. E aí a Nica começou a treinar mais. Por isso que a Nica anda não aparecendo nos vídeos. Que ela tá treinando e ela leva também. E agora temos o Caleb, que é um membrinho da turma que é o meu priminho. E que aparece muito pouca vez. E o motivo é que na história ele é uma criancinha. E ele é muito pequenininho. Então ele não pode fazer parte das aventuras dos primos. Então ele mal sabe da existência da Boina Azul. Exatamente, gente. O menino mal sabe da existência da Boina Azul. Ele não sabendo da existência da Boina Azul, ele mal sabe da guerra que tá acontecendo. Então ele mal sabe que a prima dele tá correndo muito perigo com a Boina Azul e com tudo. Ele mal sabe que as irmãs dele estão nessa guerra. Então, literalmente, tá, essa é a cena, né? Literalmente, ele mal sabe que as primas dele, as irmãs dele e a prima dele estão assim, nessa coisa inteira. Então, ele não sabendo disso, ele não sabe da existência de ninguém. Então, é exatamente isso. Enquanto o Mi não tem uma lore 100% desenvolvida. Sabe qual é a lore do Mi agora? A lore do Mi é que ele literalmente era amigo da Boina. E não tem muito mesmo o que falar. Já que literalmente essa é a lore do Mi por agora. E quanto mais for avançando, a gente dá uma lore mais boazinha pro Mi. Escutei essa lore dele, tá, gente? E enfim, né? Agora a gente vai falar de uma coisinha mesmo que ficou bem inusitada, que era a história da Akemi da Sarah direitinho. A Akemi, como todo mundo sabe, ela foi criada pela própria Akemi, né? Bem complexo, né? Enfim. A Akemi, conhecida como a fã do monitoragem da turma, porque comparamos que metade da turma nem sabe da existência do monitoragem. Eu, meu não sou fã de monitoragem. Eu admito que eu nunca fui fã desde bem pequena. Eu só comecei a ler por pouco tempinho, mas eu já expliquei em outro vídeo, blá blá blá, patê. Geralmente, um dia... Akemi tava lá, quieta no canto dela, apareceu a queridinha mãe dela, que era também a mãe do Black. Então, se os dois são irmãos. Bom, e daí que uma hora, quando eles estiveram lá, tranquilinhos, mas a história da Akemi é bem pesada. Então, literalmente, só vou dar uma listinha de gatilho básico. A Akemi, ela era filha do rei e da rainha. O Black e ela são de pais diferentes, tá? Daí que quando ela foi crescendo, como ela ainda era um bebê, e daí que a mãe dela pegou na cabeça dela assim: o velho do pai dela tá me traindo, vou matar. Então, literalmente, ela pegou e foi lá e foi matar o nosso queridinho pai da Akemi. Então, já que ela foi matar ele, no meio da floresta, ele deixou a Akemi falando assim: me perdoe só. Literalmente, a Akemi era um bebê, não tava entendendo absolutamente nada. Então daí que ele foi embora. E quando ele voltou, literalmente, ele não voltou. Sabe por quê? Porque a mãe da Akemi deu cabo dele. Então daí que foi bem isso. Eu vou ter que fazer uma parte dessa, senão o vídeo vai ficar longo e o YouTube não deixa postar vídeo com mais de 15 minutos, tá? Então esse foi o vídeo e adiós!